internet é uma ferramenta poderosa para a difusão de ideias. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca foi tão fácil e rápido se comunicar com pessoas que compartilham com a gente desejos e formas de pensar. Encontros que muitas vezes seriam improváveis de acontecer na rua. O reflexo disso é o crescimento de ações e campanhas no ambiente virtual, o ciberativismo. São pessoas com interesses comuns que se encontram aqui nas redes sociais e passam a atuar juntas em torno de uma causa. E é isso que o Caminhos da reportagem desta noite vai mostrar. Em 2011, a onda de protestos e revoltas populares contra governos da região do norte da África e do Oriente Médio, que ficou conhecida como Primavera Árabe, talvez não tivesse sido possível sem as redes sociais. Na época, 9 em cada 10 tunisianos e egípcios afirmaram ter usado as redes sociais para a organização das manifestações. No Facebook, o número de usuários na região cresceu de 14,8 milhões para 27,7 milhões no período de um ano, entre fevereiro de 2010 e 2011. Os protestos marcaram a era das mobilizações na rede. Movimentos que antes eram isolados ganharam força com a internet e alcançam cada vez mais pessoas em diversas partes do mundo. A luta das mulheres em prol da igualdade de direitos é histórica. Desde o início do século XX, inúmeras greves e mobilizações acontecem em várias partes do mundo. Mas foi em 2017 que um movimento na internet desencadeou em uma ação em 48 países. A convocação da Greve Internacional das Mulheres levou milhares de pessoas às ruas. O movimento, que se conecta nas redes sociais com a hashtag 8M, tem como reivindicações a igualdade de gênero, os direitos sexuais e reprodutivos e o fim da violência contra a mulher. Foi uma chamada bastante importante, porque tradicionalmente já tem a movimentação das organizações feministas, né, que pautam esse dia de luta, todas as bandeiras. Então, mais essa chamada internacional, ela, né, colocou mais consistência, ampliou, então, e aí realmente tem esse advento das redes sociais, essa movimentação pela internet, que pega mulheres, inclusive sem a prática da movimentação política. Foi realmente uma coisa nova que aconteceu, foi essa articulação internacional. E muito resultou dessa luta das mulheres, que se percebeu que era uma luta que estava acontecendo contra os direitos das mulheres, seja em termos de América Latina, de Caribe, mas também nos países da Europa, da América do Norte, quando Trump entra lá também, né? Tem uma luta imensa das mulheres para enfrentar o assédio sexual, que é os relacionamentos abusivos, que é a violência constante na vida das mulheres. Tem esse lado da gente dizer, ainda tem um campo imenso a seguir, mas nesse paro, nessa manifestação internacional, cria força dizendo assim: bom, nós chegamos até aqui, nós não vamos retroceder. O 8 de março do ano passado foi um 8 de março que teve talvez a maior visibilidade, que conseguiu se chegar a muitos lugares e a muitas mulheres com quem se tinha mais dificuldade. O fato também de termos alinhado como América Latina, né? A Argentina teve aquele grande processo com Nenhuma Menos. E esse alinhamento também em termos de América Latina, acho que foi fundamental para a gente construir o 8 de março do ano passado com a potência que foi. Nenhuma Menos. A hashtag viralizou na internet e em junho de 2015 levou milhares de pessoas às ruas em diversas cidades da Argentina contra o feminicídio. A força da rede fez com que o movimento se espalhasse por outros países da América Latina, como Chile e Uruguai. No mesmo ano, o movimento feminista ganhou força nas redes e nas ruas brasileiras. Em outubro, a campanha do site Think Olga reuniu histórias de assédio e abuso sexual com a hashtag Meu Primeiro Assédio. Foram mais de 80 mil relatos nos primeiros 4 dias. Ainda em 2015, em várias cidades do país, diversas manifestações ocorreram contra o projeto de lei do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que dificultava o acesso ao aborto legal por mulheres vítimas de estupro.
O projeto previa que as mulheres deveriam passar por exame de corpo de delito e comunicar o caso à polícia. As mulheres negras ocupam as ruas pelo Bora Cunha! Essa manifestação de 2015, que surge de uma ação espontânea de uma jovem que posta no seu Facebook: vamos para a rua, vamos enfrentar Eduardo Cunha e etc. O texto exatamente não era esse, mas era isso. E com isso ela chega de tarde em casa e já tem centenas de confirmações, e aí é um dos maiores atos do Rio de Janeiro em que as mulheres foram para a rua, as mães com seus bebês, as mães com as suas crias, as mães ou não mães, todas as mulheres, as lésbicas, as trans, as cis, todas para a rua para protestar contra essa tentativa de um golpe nos nossos direitos, que era seríssima. E aí entra o papel central das redes sociais, né, nessa forma de mobilização, porque se antes a gente tinha que panfletar, tinha que mandar e-mail, tinha que telefonar para a companheira não sei onde, hoje com as redes sociais a gente se conecta em segundos. Já nos Estados Unidos, em 2017, foi organizada uma marcha contra o então recém-eleito presidente Donald Trump. A manifestação se repetiu em 20 de janeiro deste ano em várias cidades americanas. Os protestos, além de reafirmarem a rejeição a Trump um ano após tomar posse, também tinham na pauta a luta contra o abuso sexual e a desigualdade de gênero. O movimento internacional para o 8 de março continua forte na segunda edição. Mesmo que muitas vivam em países bem distantes, elas vão para as ruas com as mesmas reivindicações. E nas redes sociais se comunicam e se reconhecem. As jovens, as mulheres na internet estão mostrando: eu posso, não, ninguém me escutou, eu posso ir lá e fazer um desabafo. Agora, é interessante quando este eu se transforma em nós, no coletivo, não no coletivo que, fulano é quem manda, isso não é nisso. Tem responsabilidade diferente em cada momento da vida, mas eu acho que esse momento é um momento muito forte. As mulheres estão pisando forte e vão gritar muito forte. Isso é um grande ganho para o nosso movimento, é a possibilidade da gente mostrar que não é um grupinho de mulheres aqui ou um grupinho de mulheres ali, como muitas vezes querem dar essa percepção para a sociedade. Não é uma luta organizada de que está há muito tempo na rua, que vem construindo outras formas, que vem ampliando a sua possibilidade, né, de dialogar com a sociedade, e que vem principalmente atingindo com essas novas mídias, atingindo as jovens, que são fundamentais para a gente avançar na nossa luta, né? Nós fomos silenciadas há muito tempo, né? Calada, achando que a gente tinha que viver daquela maneira. Para minha avó, para minha mãe, que vai fazer 90 anos este ano, e para mim, para as minhas filhas, pense todas nós nessa, o que foi a vida, a mudança tão rápida. A greve é reflexo da força do ciberativismo. As discussões sobre gênero fervilham nas redes sociais. Esta juventude das grandes capitais, elas estão envolvidas nessas mídias sociais, elas vão pautando e fazem campanha em questão de segundo. Então, acho que essa junção do par internacional com a junção das mídias sociais e dos movimentos que já existiam, porque nada chegou ontem, nada foi em 2017. Aliás, o que seria 2017 sem as grandes manifestações das mulheres? A primeira coisa que a gente tem que ter clareza, né, 2015 é resultado da luta feminista, sem dúvida, né? Chegamos talvez a conseguir dialogar agora com as mais jovens, etc., mas é uma luta feminista que vem se construindo, e quando sai todo mundo para a rua com a palavra feminismo, tem uma construção histórica aí de mulheres que de fato nunca saíram da rua, né? Em 32 a gente tem o direito ao voto como? Com mulheres que estavam lá na rua lutando por seus direitos. A famosa história da queima de sutiãs, que é simbólica, mas que denota essa nossa luta sempre na rua. Para alcançar e dialogar com cada vez mais pessoas, os movimentos da rede usam inúmeras ferramentas. A ONG Nossas, um laboratório de ativismo político que surgiu em 2011, criou no ano passado uma robô feminista que interage com usuários do Facebook. A Beta surgiu, na verdade, de uma confluência de oportunidades, né, e de interesses.
No caso do Facebook, especificamente, as mulheres já estão ali há muito tempo debatendo feminismo, viralizando campanhas, tipo Meu Primeiro Assédio, agora Me Too, que usaram o Facebook como espaço de organização. E a gente queria, então, aproveitar essas mulheres já mobilizadas na internet e conseguir direcionar elas para a ação política. Então, o objetivo foi justamente oferecer uma oportunidade de participação política para as mulheres, traduzindo o politiquês, dizendo o que está acontecendo e oferecendo a chance de agir numa conversa com um robô, mas que é uma conversa normal pelo chat do Facebook, assim. A Betânia, ou Beta, utiliza um tipo de inteligência artificial, o chamado chatbot. O dispositivo simula uma pessoa. O termo surgiu a partir da junção de duas palavras em inglês, chat, que significa conversa, e de bot, uma abreviatura de robot. Este tipo de tecnologia antes era acessível somente pelas grandes empresas. Hoje, as plataformas de redes sociais, como o Facebook, disponibilizam mecanismos avançados para os usuários, permitindo a criação de robôs personalizados e que aos poucos vão aprendendo a interagir com mais naturalidade e se assemelhando com o ser humano. É um robô que mora no Facebook, então para você conversar com ela, é você abrir uma conversa normal no botão enviar mensagem e daí a conversa vai ser automatizada, né? A Beta tem um script com respostas e perguntas já definidas e você tem botões de resposta para interagir e que vão te levar a uma ação final. Quando a gente tem uma campanha ativa, a sua conversa com a Beta vai te levar até o momento de você enviar um e-mail de pressão para autoridades. A Beta conversa com as pessoas, não só para oferecer uma oportunidade de ação, mas também para explicar o que está acontecendo e pergunta para a pessoa voluntariamente se ela quer participar daquilo ou não. Beta foi criada para responder dúvidas sobre a proposta de emenda à Constituição 181. A PEC trata da ampliação da licença maternidade das mães com bebês prematuros. A redação do texto, feita pelo relator na Câmara, o deputado Jorge Tadeu Mudalem, do DEM de São Paulo, é polêmica. Ele entende o direito à vida desde a concepção, o que poderia ameaçar o direito ao aborto em casos já previstos em lei. Hoje, depois de 4 meses, a gente tem quase 60 mil pessoas que já falaram com ela. E no caso da campanha da PEC especificamente, a gente conseguiu que cada deputado da comissão da PEC 181 recebesse mais ou menos 35 mil e-mails de pressão. Então, gerou um transtorno, muitos precisaram se posicionar, né, diante da demanda das pessoas. Então, acho que foi um sucesso e a gente barrou a votação em 2017 da proposta. No Brasil, as ferramentas de inteligência artificial para as ações em redes parecem ter encontrado um público certo. Dos 2 bilhões de usuários do Facebook, cerca de 140 milhões estão em nosso país. Isso explica o envolvimento cada vez maior em mobilizações através da internet, sejam iniciativas criadas por movimentos sociais, ONGs ou grupos de apoio. Neste prédio, na região central de São Paulo, funciona uma república de acolhimento a LGBTs. São figuras que vêm de espaços de violência muito forte. Então, violência familiar, violência do espaço de educação, violência do próprio Estado. Então, a quantidade, por exemplo, de homens trans que nunca fez um exame ginecológico é muito grande por conta da violência médica, preconceito. Então, é muito difícil. Entre os 70 moradores que passaram, a gente encontra assim, 3 ou 4 que não passaram por uma situação de violência física ou psicológica severa. Assim. É bem complicado. Irã é ativista há 10 anos. A ideia de criar um espaço para este público surgiu depois de um post nas redes sociais em que ele oferecia o sofá da sua casa para pessoas que tinham sido expulsas pela família. Acabou que viralizou nas redes sociais, eu recebi 50 pedidos em 2 dias e aí eu percebi que essa questão da expulsão de casa ainda era uma demanda muito forte. E aí no final, meio para o final de 2016, eu comecei a idealizar a casa nessa estrutura de um centro cultural e um centro de acolhida e começamos o financiamento coletivo, aí eu e o Otávio Salles, que era um acolhido, que acabou embarcando junto no projeto e fizemos um financiamento coletivo no final de 2016 e abrimos a casa no 25 de janeiro de 2017. Com a internet, o financiamento coletivo se tornou uma alternativa de captação de recursos. O crowdfunding é uma arrecadação online.
A campanha é lançada em uma plataforma na web e geralmente possui uma meta a ser alcançada. Os internautas podem colaborar com uma quantia. Na Casa 1, a arrecadação reuniu 1.900 benfeitores. Irã explica que dificilmente a casa existiria sem a mobilização nas redes sociais. A gente costuma falar que a casa ela saiu do papel graças ao online e ela continuou de pé graças ao online. Antes você tinha que pesquisar, encontrar uma organização que você tivesse interesse, depender de uma organização, de como ela se posicionava para conseguir fazer um trabalho voluntário. Hoje você consegue de uma forma muito mais direta e muito mais rápida. Porém, não dá para negar que a gente está aprendendo e está entendendo como é ser uma sociedade digital. O projeto de ter uma casa de acolhida para jovens LGBTs expulsos de casa, ela vem desde os anos 70. Por que a gente conseguiu agora? A gente conseguiu agora pelas redes sociais, a gente conseguiu agora pela movimentação do movimento LGBT dentro das redes. O espaço se mantém aberto por meio de doações. São 400 mantenedores mensais. São doações de pessoas físicas que acontecem mensalmente, que hoje está girando em torno de R$15 mil. E a gente tem algumas parcerias com empresas e marcas que foram parcerias pontuais que permitiram que a gente custeasse o espaço. O nosso financiamento recorrente, ele é uma plataforma online, toda a nossa comunicação ela acaba sendo feita por esse espaço. Então vai ser Facebook, Instagram, Medium. Hoje a gente vai começar, a partir de 2018, a gente entra também para trabalhar com WhatsApp como ferramenta de comunicação, de rede social. Então são estratégias que a gente vai desenvolvendo. Na casa, que completou 1 ano em janeiro, há também um centro cultural que oferece cursos, oficinas, faz exposições e diversos projetos de arte. Irã não pensa em parar. Para ele, as redes sociais são fundamentais não só para grupos que sofrem preconceitos. Não dá para a gente falar do peso da internet só para Casa 1 ou só para um determinado processo social, né? A internet e as redes sociais, elas tiveram um peso gigantesco para a gente como comunidade, como figuras. Manter o projeto, arrecadar dinheiro para pagar contas e dar visibilidade ao espaço são apenas alguns dos desafios da Casa 1. Desafios que extrapolam os movimentos que acontecem nas redes sociais. Apesar da gente estar no centro da cidade de São Paulo, né, uma metrópole, um espaço que é conhecido pela acolhida e pela diversidade, a gente ainda é um grupo de figuras e corpos dissidentes, né? Então, são 20 pessoas, em sua maioria negros e negras, população trans, são corpos que a nossa população e a sociedade entende como... não entende, na verdade, como parte dela. Então, é um trabalho constante de quebra de estigmas, de preconceitos, de paradigmas. Depois do intervalo, a mobilização virtual em favor da cultura. Produções independentes, mas com o aval do público. Se organizar por um objetivo. A internet, desde o início, sempre foi um espaço para comunicação. A distância não importa. Você pode ser solidário a um projeto ou uma causa que fica a milhares de quilômetros de distância e contribuir para que aconteça. A internet ela nasce dentro de uma cultura, né, da ideia de participação, da ideia de participação, colaboração, de interatividade. Então, esse tipo de cultura que a própria internet, ela nasce até nos seus processos técnicos, né? De você não ter servidores centralizados, você ter diversos servidores espalhados pelo mundo e tal. Ela vai acabar sendo assimilada, né, pelos movimentos sociais. Vendo aí na internet uma possibilidade de uma ação política, né? Por meio de uma ferramenta que permite essa comunicação que até então as mídias analógicas elas não permitiam. A tecnologia da internet, ela é ao mesmo tempo extremamente sofisticada, mas muito simples. Ela constrói um espaço de conversa. Ela é basicamente isso. A internet é um lugar de conversa.
né? Não é um lugar de você ficar sentado vendo coisa. É um lugar de você ficar interagindo com amigos, com conhecidos, com estranhos, seja lá com quem for. Essa é a força da internet. O ambiente virtual foi se aperfeiçoando e as plataformas de interação ficaram mais sofisticadas. É o caso do Facebook. A rede social usa algoritmos para selecionar o conteúdo na página inicial. É uma forma de filtrar o volume de informação produzido e compartilhado pelos usuários. Um usuário mediano do Facebook, ele recebe 1.500 mensagens por milissegundo. Mas o Facebook sabe que se ela despejar essas 1.500, ele vai embora, ele não aguenta. Então, o Facebook tem que selecionar 300. Isso cria bolha, porque a bolha é pensada pelo conforto. Então, isso vai criando um ambiente em que você só ouve aquilo que você gosta de ouvir, só fala aquilo que você... né? Você começa a achar que o mundo é só aquilo. A gente tem que pensar que a internet não tem uma história única. Ela já tem uma história com fases, com relações diferentes. Por exemplo, a internet hoje com o WhatsApp não é a internet que não existiu o WhatsApp. Não é o mesmo mundo tecnológico, não é o mesmo tipo de participação que nós tínhamos, por exemplo, há uns 7 anos atrás, que a gente não tinha 3G, 4G, Wi-Fi. Então, a gente não pode falar de uma mesma internet. E também não podemos falar de uma mesma prática social. Desde o início, quando a internet surgiu, todo mundo dizia que as pessoas iam mergulhar na rede e sumir. Mas a internet sempre foi a rua. Ela sempre esteve ligada às mobilizações de rua, aos movimentos de rua, às ações coletivas, né? Nunca houve esse mergulho, né, de imersão que apagasse as pessoas do lugar social. E hoje a gente pode dizer que a internet ela é o rosto da rua. Hoje em dia há um consenso meio que entre os pesquisadores que a gente tem que entender que a internet é a vida. Que assim que tem coisas ruins, tem coisas boas. Mas qual é a diferença dessa vida que a internet proporciona? É a escala, muitas vezes. É como o alcance. Na prática, a grande mudança com a internet foi a possibilidade de dar uma dimensão maior a causas como as ligadas à cultura, por exemplo. Mas as campanhas de financiamento para projetos de arte envolvendo o público não vêm de hoje. Em 1884, o editor Joseph Pulitzer fez uma campanha no jornal New York World para financiar a construção de um pedestal para a Estátua da Liberdade. Em 6 meses, foram arrecadados $100 mil. Com a internet, esse tipo de financiamento ganhou um alcance muito maior. No Brasil, o crowdfunding tem sido muito utilizado para viabilizar projetos culturais. Cidade à vista! Essa foi a estratégia do coletivo Bonobando para levar aos palcos cariocas 2 peças de teatro, o Cidade Correria e o Jongo Mamulengo. Quando eu comecei no teatro, ainda não tinha esse boom de financiamento coletivo, das pessoas organizadas online, as redes sociais ainda não eram tão estabelecidas. E o meu primeiro espetáculo, a gente montou através de uma vaquinha com familiares e de uma rifa e de uma festa. Então, a gente fez 3 ações diferentes, todas offline, que foi a vaquinha, a festa e a rifa. E a gente conseguiu arrecadar os fundos para montar o espetáculo. Eu acho que, na realidade, o online ele facilita esse movimento que já existia principalmente na arte, né? A gente tinha ali o lambe-lambe, tinha a panfletagem, tinha o rapaz que estaria entregando papel em algum lugar. Era isso, era a rifa, a rifa nada é a mãe do financiamento. Do crowdfunding. É isso, A rifa é um crowdfunding. é isso, a rifa é isso. O livro de ouro, entendeu? O livro de ouro, ele tá lá no financiamento coletivo. As coisas, elas não são novas, elas só vão se transformando. Depois da campanha de financiamento coletivo, a gente, além de crescer muito o número dos nossos seguidores e das pessoas que estavam conectadas com a gente, e às vezes, que muitas vezes não conhecem a gente pessoalmente, nunca viram o nosso trabalho, de fato, acontecendo dentro de um teatro, só na rede,
a gente percebeu que continuar alimentando isso, continuar pensando em estratégias e materiais, em vídeos principalmente, era a forma como a gente ia conseguir sobreviver financeiramente. A peça Cidade Correria fala a partir da perspectiva de jovens que moram e vivem em regiões distintas. O espetáculo é uma criação coletiva do grupo. A gente teve a ideia de usar uma das cenas do espetáculo e fazer essa viagem de fato, gravando na Baía de Guanabara um vídeo. E aí a gente mobilizou toda a nossa rede de amigos, de colaboradores, para ajudarem a gente a viabilizar, a gente conseguiu drone, enfim. Então, através dessa rede de colaboradores, a gente conseguiu financiar um material que ajudasse na divulgação. Então, na realidade, eu acho que a campanha, ela não aconteceu e foi um sucesso só pelo nosso esforço, mas porque a gente tem uma rede já criada de colaboradores que estavam junto com a gente, empenhadas em fazer com que a campanha desse certo. O Jongo Mamulengo é uma parceria do coletivo Bonobando com o Cordão do Boitatá, um bloco de carnaval carioca, e a Casa do Jongo, espaço cultural que preserva a história da dança de origem africana. Nós tínhamos ganhado um edital da prefeitura de fomento, que não foi pago pela prefeitura, e aí nós tínhamos um espetáculo na mão. Um espetáculo na mão pronto, maravilhoso, lindo, uma galera querendo assistir, e um outro espetáculo que até então a gente não sabia o que fazer, porque sem financiamento, sem apoio da prefeitura, sem apoio do governo. Então, o que a gente pode fazer? Hoje, com essa ideia, com esse avanço tecnológico na internet, todo mundo se aproximando, ao mesmo tempo que se distancia, se aproxima muito, pensamos, vamos fazer um financiamento para ativar nossas redes. Foi uma sacada, é algo que está se fazendo muito, e a gente acho que ficou muito feliz com o retorno mesmo. As principais referências do coletivo na internet são a página no Facebook e o canal do YouTube. A gente tem um público que conhece a gente só online. Tem umas pessoas que entram em contato com a gente, mandam mensagem e querem saber do nosso trabalho e pedem para ir para a cidade deles e tudo mais. A gente está o tempo todo massificando essa ideia de que nós somos atores, nós somos artistas, mas a gente realmente quer que o máximo de pessoas vejam a gente. Então, a gente precisa confluir isso para o teatro. Então, agora demora-se um tempo maior para estar sentado. Não é que é ruim, não é que é menor. Agora é entender como esse público quer assistir. Então, se o cinema sofreu, se as redes de televisão sofreram, o teatro com certeza também sofreria. Então, a gente está ainda entendendo como conectar esse público de internet a nossa plateia presencial dentro do teatro. Hoje em dia é rede, hoje em dia é tecnologia. Se você não está na rede, você está desconectado, A rede é um meio, né? É um meio mais curto de conseguir falar, de conseguir comunicar, de conseguir espalhar. E a gente percebeu que é a maneira mais rápida e mais eficaz de atingir todo mundo. Os meios estão se inovando, o teatro tem que estar conectado com todos os meios, porque a gente tem que estar aí, a gente não tem que se limitar também só ao modo antigo ou ao modo de se fazer teatro da forma clássica, né? A gente tem que se conectar mesmo, a gente tem que estar nas redes, a gente tem que estar em todos os lugares possíveis para o teatro continuar sobrevivendo. O Teatro Mágico, grupo musical paulista, foi criado em 2003 e, graças à internet, ganhou um público fiel. A trupe faz músicas com referências poéticas e os shows são performáticos, com números de circo. E a estratégia de divulgação adotada foi disponibilizar todas as músicas na rede, gratuitamente. A gente não tinha, naquele momento, outra maneira, né, de se comunicar com o público, se não fosse através de algum contato, gravadora, ou produção, produtor, ou uma oportunidade ou outra que você tinha de aparecer em algum canal de música e tal. E quando surge a internet, ela surge como uma ferramenta possível e capaz de fazer isso se propagar. No início, quando a gente começou disponibilizando nossas músicas, e defendendo a ideia de, inclusive, que as pessoas tinham que baixar e compartilhar, todo mundo chamava a gente de louco. E o que foi mais interessante, que quando começamos a fazer um barulho, daí gerou uma reação muito forte de produtores,
produtores artísticos e gente do mercado em especial para dizer que isso não deveria ser feito, né? Para lutar e colocar uma ideia de que isso faria com que os autores não ganhassem os direitos autorais, o que era uma grande mentira, né? A gente estava enfrentando ali uma grande mudança no mercado e para nós foi importante porque nós entendemos a internet da forma como, na sua essência, né? Não exclusivamente no formato mercadológico, né? Eu vou utilizar ela para ganhar meu dinheiro, mas em especial compreendendo que vinha ali uma nova ferramenta de comunicação que a gente poderia, enfim, se utilizar de acordo com a liberdade, com o compartilhamento da informação, né? Sem mais os atravessadores do passado. A matemática da arte em papel de pão. As músicas foram caindo no gosto do público, que passou a frequentar os shows e a compartilhar as músicas numa rede social poderosa na época, o Orkut. O Orkut era organizado a partir de comunidades. E foi tão interessante porque quando a banda cresce, e a gente começa a construir a ideia de não ter fã-clube, de ter comunidade. Porque o fã-clube parece uma relação hierárquica, né, super verticalizada, enquanto que a comunidade é diferente, né? Era uma comunidade que tinha uma proximidade com o projeto, com a banda, conosco, e a gente podia discutir abertamente sem mais precisar manter aquele guerre-guerre que o mercado constrói do artista, né, que é algo super distante, mas de um artista que está próximo do público. Ali a gente tinha a possibilidade de conversar, de saber as regiões que estavam ouvindo a gente, de onde eram as pessoas, e trocar e-mail, e trocar, divulga aqui, divulga colar, tal. Isso fez com que o Teatro Mágico tivesse cada vez mais essa proximidade com o público, ouvindo os sims, os nãos, o que o pessoal tinha achado interessante ou não. E a gente ia fazendo esses debates, essas construções, sempre com o público. As redes sociais mudaram, mas continuaram a ser o melhor espaço para o contato com o público e para a divulgação do grupo. E daí, assim, acho que cada uma tem o seu formato e a gente pode se utilizar de várias delas, né? O Instagram tem uma dinâmica muito do dia a dia, que é bacana e tal. Mas o Facebook ainda detém um poder muito grande, né? Principalmente para você construir um videoclipe ou para você, enfim, transmitir uma ideia mais concisa, que precise chegar mais. Acredito ainda que o Face ainda detém esse poder. Em 2016, o Teatro Mágico fez uma campanha de financiamento coletivo. Eles arrecadaram R$ 391 mil para a compra de equipamentos. Em troca, os colaboradores podiam escolher recompensas que iam de ingressos para os shows a kits com os CDs. Esse equipamento de som e luz poderia baratear mais nossas apresentações, já que a gente se utiliza muito desses recursos para uma apresentação mais cheia, com mais gente, com mais artistas no palco. Só que agora esse dinheiro, a pessoa estava vendo aonde estava indo esse dinheiro, qual era o propósito do investimento desse dinheiro e, claro, fica um clima de campanha, porque todo mundo também quer construir esse financiamento de uma forma que a banda e o projeto que você gosta tenha sucesso. Portanto, foi super bacana, super legal. Em especial essa relação direta, full time, o tempo todo com o público. Assim, isso é muito legal. É interessante ver coisas, assim, a gente não saber de coisas que às vezes o público quer, ou às vezes imaginar que o público está super afim de determinada informação e, na verdade, com essa dinâmica e relação direta com o público, a gente vai se transformando e se moldando também. Então, o financiamento coletivo ele é importante por isso. Assim, você ganha uma dinâmica muito próxima com quem curte seu trabalho. Para um grupo que se tornou conhecido e fez sucesso por causa da internet, é inegável o poder de mobilização desta ferramenta. A internet surge como um palco, assim, né, capaz de trazer qualquer coisa à tona. Tem coisas que se viralizam por uma qualidade, outras que viralizam por não ter qualidade. Mas o que é isso? Quem vai julgar isso? E o que é a arte nesse sentido? Eu acho que a rede, sem dúvida alguma, é o grande potencial de mobilização, porque ela junta aqueles e aquelas que antes não poderiam se encontrar no seu nicho. Então, não tenho dúvida que a rede é um fator de alto
potencial de mobilização, seja para pequenas, médias ou grandes mobilizações. Isso a gente consegue ver na música, a gente consegue ver na política, não tenho dúvida disso. Para o bem e para o mal. No próximo bloco, como a internet se tornou uma ferramenta importante para fiscalizar o poder público. No início da década de 60, o filósofo canadense Marshall McLuhan usou pela primeira vez a expressão aldeia global. Ele previa que as novas tecnologias iriam encurtar distâncias e que o progresso tecnológico faria o mundo todo estar interligado. Na época parecia ficção científica, mas a internet nos trouxe para essa realidade. O mundo nunca foi tão pequeno, tão acessível. Ainda assim, questões próximas, locais, continuam despertando um interesse maior. O buraco na camada de ozônio preocupa, mas o buraco na nossa rua incomoda muito mais. Nas cidades, principalmente nos grandes centros, não faltam problemas. Trânsito complicado, má conservação, sujeira nas ruas. E o pior é que muitas vezes os moradores, ao invés de buscar soluções, só ajudam a aumentar esse quadro caótico. O grupo Rio, Eu Amo, Eu Cuido, decidiu ir na contramão dessa situação. O movimento teve início na internet e passou a lembrar aos cariocas que a rua é a extensão da nossa casa e que os pequenos gestos de cada dia são capazes de transformar a cidade. Era um momento pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíada. A gente via que o poder público estava olhando para o carioca em transporte, em educação, segurança, saúde. A gente via movimentações e o carioca continuava o mesmo, como alheio, entendeu? A essa mudança toda. Daí veio esse movimento Rio Amo, Eu Cuido, justamente para valorizar o Rio de Janeiro através do próprio carioca, para o carioca dar valor à sua cidade, ao seu espaço, ao espaço público, que é de todo mundo. O objetivo é gerar ações rápidas, que não só conscientizem as pessoas, mas que também tragam resultados práticos. A irreverência carioca muitas vezes dá o tom das iniciativas. O movimento não tem fins lucrativos. Os recursos vêm de parcerias e de doações que podem ser feitas por qualquer pessoa no site do Rio Eu Amo, Eu Cuido. Foi criado em 2010 e, desde então, a escolha das áreas de ação não segue uma linha pré-estabelecida. É super democrático. É 100% inspiração. É passando na rua, você olha, você observa, você vê alguma coisa que você pode melhorar, um amigo ou alguém que te dá o toque, ou você toma conhecimento na televisão que tem alguém fazendo um trabalho de relevância em algum lugar e você diz, pô, legal, a gente pode ajudar chamando fulano de tal. Tão bom como pensar em soluções é executar. A função do movimento Rio, Eu Amo, Eu Cuido, é justamente unir forças, conectando pessoas, empresas e poder público. Para isso, a internet é fundamental. É ela que ajuda a mobilizar os voluntários. A tecnologia é uma mão na roda para a sociedade, a gente não pode ir contra ela, pelo contrário. Para ajudar os outros, a gente tem também que usar os seus mecanismos, né? Agir em grupo é bem mais fácil. Que o diga seu Chagas, que conseguiu recuperar esta pequena praça de Botafogo, na zona sul da cidade, com a ajuda de voluntários do Rio Eu Amo, Eu Cuido. Estava se tocando numa rádio, certo? Eu gosto de sempre estar escutando uma boa música. E estava anunciando no Leblon que teria uma reforma de canteiros de rua. Era o primeiro evento do Rio Amo, Eu Cuido. E aquilo me despertou. Olha, eles estão mexendo em praça, estão começando a fazer um trabalho na praça. Então são pessoas que estão na mesma definição minha de melhorando as praças do Rio de Janeiro. Aqui nunca foi muito bom para brincar. As mães não deixavam nunca atravessar isso aqui. Era cheio de bicho, era muito. Eu achei bem bacana essa iniciativa. Eu acho que eu me senti fazendo uma ação para a cidade, sabe? Isso aqui eu fiquei aqui por um bom tempo
Toda vez que eu passar aqui eu vou lembrar que fui eu que ajudei a plantar essas plantas. O apoio maior é essa energia, vamos fazer, essa logística toda dele, isso ajudou a proporcionar um evento forte. Animado com a ação, seu Chagas foi além e decidiu instalar uma pequena biblioteca para os moradores da região. Eu projetei uma biblioteca que ela abre os braços para todos. Ela abre o braço, é como se fosse o braço da praça. A área, que antes era degradada, voltou a ser um espaço de convivência dos moradores do bairro. Hoje tem festa, tem bazar, tem festa junina, a gente faz, eu tenho várias atividades. Mesmo assim, ainda tem muita coisa que eu ainda pretendo fazer, porque esse espaço maravilhoso aqui tem muita coisa a oferecer. As mudanças nas cidades muitas vezes vão além de ações pontuais. Ficar de olho no poder público também é fundamental. E esse é o objetivo do Grupo Meu Rio. Eles não só fiscalizam as autoridades, como também ajudam a população do estado a traduzir leis e decisões governamentais do politiquês para o português. A gente faz uma ligação entre um lado e outro. Na verdade, o poder público está aí para nos representar, né? As pessoas escolhem seus representantes nas eleições, mas a gente está aqui para dizer que a política não acontece só de 4 em 4 anos. A mobilização online é rápida e direta. A gente começa a montar a mobilização sempre de pressão em cima do poder público, né? Pode ser na Câmara de Vereadores, pode ser no prefeito, no governador ou nos deputados. E a primeira ação que a gente sempre oferece aos membros é uma ação mais simples, né? Quer dizer, que com 1 ou 2 minutos você pode parar e fazê-la rapidamente, que geralmente é o envio de um e-mail de pressão a esses políticos, né? Então você entra lá no site da campanha, digita seu nome, sobrenome, e-mail e clica em enviar. Quando você clica em enviar, o sistema manda um e-mail da sua caixa postal diretamente para o que a gente chama de alvo. Então, por exemplo, se 5.000 pessoas participam dessa campanha, o prefeito recebe 5.000 e-mails de cada uma das pessoas que pressionou. Ele não recebe 5.000 e-mails do Meu Rio. Ele recebe 5.000 e-mails do João, da Luciana, da Ana, enfim, de todo mundo que está participando da campanha. Esses espaços políticos, eles não são feitos para as pessoas participarem, né? Não são pensados para isso. Então, quando a gente coloca isso na internet, nesse ambiente virtual, que em tese é para todo mundo tem acesso, todo mundo pode só colocar ali uma URL e acessar, é muito mais fácil, né, das pessoas se mobilizarem e aí quem tiver, os mais engajados, né, podem partir para outro lugar, que é ir para a rua e fazer outras coisas, participar das reuniões, enfim, ir para as galerias. De olho no que rola nos bastidores do poder público, o grupo ajuda a evitar abusos de governantes. A gente teve agora, recentemente, em novembro, uma pressão pela prorrogação da CPI dos ônibus na Câmara. Então foi uma pressão que a gente fez por e-mail e ela foi suficiente. Foram quase 6.000 e-mails enviados para os membros da CPI que estavam resistindo em prorrogar os trabalhos. Ele se encerraria em dezembro, agora ele vai até abril, né, os trabalhos da CPI. E depois desses 6.000 e-mails, a comissão foi prorrogada por 5-0. Então a gente teve uma ótima vitória. O Pezão queria contratar uma licitação de um jatinho de 2,5 milhões de reais, no auge da crise da cidade, do estado, né? E aí a gente falou, isso não é ilegal, mas é imoral da parte do governador querer fazer uma coisa dessas. Então a gente começou a mobilização virtualmente, tiveram mais de 10.000 assinaturas em pouquíssimo tempo, 2 ou 3 dias. E depois a gente foi para a rua, levou uma faixa lá para o Palácio Guanabara com um monte de aviãozinho pendurado, dizendo: Pezão, a gente não quer esse jatinho. E aí a licitação, o TCE, né, o Tribunal de Contas, cancelou a licitação. Às vezes não são vitórias completas, mas são vitórias que também impactam no nosso outro objetivo, que é justamente forçar um debate maior com a sociedade, né? Quer dizer, impedir o poder público de trabalhar na cidade ou aprovar projetos de lei
sempre a toca de caixa sem essa discussão. O movimento Meu Rio também vive de financiamento coletivo. A mesma internet que serve de plataforma para as denúncias e de instrumento de mobilização ajuda o grupo a se manter. Hoje a gente tem duas formas de financiamento. A primeira é o microfinanciamento, que é da pessoa física, né, que contribui ali mensalmente ou semestralmente com uma pequena quantia, mas que é fundamental para a gente sobreviver. E com algumas fundações, a maioria internacionais, que doam dinheiro para a gente, né? Como a Oak Foundation, a Omidia, a OSF, enfim. Mas é aquilo, né? São dinheiros que não são infinitos, né? Essas organizações costumam bancar por um tempo o projeto e depois elas trocam os apoios. Então, por isso que é fundamental, e é o que a gente vem trabalhando para ampliar essa base de microdoadores, né? Para no futuro ter apenas cidadãos cariocas contribuindo para fazer o Meu Rio continuar existindo. O melhor é que a ideia já está se espalhando pelo país. Depois do Meu Rio surgiu o Minha Sampa, que faz um trabalho semelhante lá em São Paulo, e depois a gente ganhou um prêmio do Desafio Impacto Social do Google para replicar esse modelo para outras cidades. Então a gente já tem mais 10 cidades pelo Brasil fazendo esse trabalho de monitoramento, acompanhamento, fiscalização e pressão no poder público, né? No Sudeste, no Sul e no Nordeste. Permitir maior acesso à informação talvez seja a característica principal da internet. O mundo todo está ao alcance dos dedos. Basta um computador, um teclado e um mouse. Mas quando a gente leva em consideração a qualidade dessa informação é que são elas. Em busca de material jornalístico consistente, a agência banca, com a ajuda de leitores, colaboradores e de algumas fundações estrangeiras, conteúdos que cada vez menos são oferecidos pela grande imprensa. A vaquinha não foi inventada com crowdfunding, mas ela permite que pessoas que têm interesses semelhantes em lugares completamente diferentes do mundo se juntem e se reforcem. Natália Viana é uma das fundadoras da Agência Pública, um portal de notícias na internet voltado para o jornalismo investigativo e independente. A ideia da Pública é ser esse grupo de jornalistas investigativos, só que fora da redação. Isso nos permite que nós sejamos menos sujeitas à influência de anunciantes, por exemplo, anunciantes de governos, anunciantes de estados, anunciantes privados, porque a nossa operação, ou seja, o tamanho da nossa redação, também a nossa estrutura, ela é pequena. Então, a gente precisa de menos dinheiro. Quanto menos dinheiro você precisa, mais livre você é, mais independente você é. Além de financiar o projeto, os leitores também têm um espaço para participação no processo de produção das notícias. A gente desenvolveu um sistema que é muito interessante, chama Reportagem Pública, é o nosso crowdfunding. É uma campanha de crowdfunding que a gente faz a cada 2 anos, a gente está estudando agora que ela se torne anual. E é assim, a gente levanta, a gente tem uma meta, nossa meta esse ano foi R$80 mil. E levantamos esses R$80 mil com uma campanha de 1 mês e meio, conseguimos mais de 1.100 pessoas que doaram. Todo mundo que doou recebe todo mês 3 propostas de investigação que a gente quer fazer. A gente fala assim, queremos investigar praias públicas, abuso sexual no Ceará e a situação das cadeias, por exemplo, dando 3 exemplos. E as pessoas votam. Aí as pessoas elegem qual que é a história que elas querem que seja realizada, e aí o repórter que vai fazer isso, dentro de um grupo de Facebook, ele vai trocar sua experiência com essas pessoas. A gente teve o caso da Ellie, que foi uma história que me marcou muito, assim. A Ellie, ela é uma garota de Goiânia, que engravidou de um estupro, e ela não conseguiu atendimento na rede pública, que seria direito dela, enfim. E ela começou a procurar por informação, desesperada, chegou nas nossas reportagens sobre aborto e sobre aborto legal. E a gente encaminhou ela para uma organização que atende mulheres vítimas de violência, a Artemis. E a Artemis trouxe ela para São Paulo, ela conseguiu fazer o aborto legal no Hospital Pérola Baiton. E aí eu fiz uma matéria cobrindo esse caso. Os temas das reportagens variam bastante.
Podem ir de uma investigação sobre as condições atuais das comunidades indígenas brasileiras até a ocupação irregular de espaços públicos. A gente tem um repórter que fez uma investigação sobre várias praias aqui no litoral carioca, no litoral fluminense, que estão fechadas. Agora ele está fazendo sobre ruas públicas, estão sendo fechadas também. E a gente também fez sobre prédios que são construídos acima do gabarito permitido, geralmente com algum acordo com o prefeito, esse tipo de coisa. A gente está chamando... A pergunta que a gente quer responder é por que o roubo de dinheiro público atualmente no Brasil causa tanta comoção e o roubo de pedaços, né, de territórios públicos não causa tanta indignação. Essa investigação sobre as praias privatizadas, ela está atraindo muito interesse. Então, por exemplo, a gente agora está fazendo um mapa, isso também é um exemplo de colaboração. Qualquer pessoa que vê uma praia privatizada ou uma rua fechada irregularmente, pode ir lá no mapa e colocar uma denúncia. Vi isso no dia tal, essa praia não podia ter sido fechada, os seguranças vieram atrás de mim. Já está com, acho que uns 65 postagens de pessoas que vieram denunciar. Existem hoje mais de 90 sites em que jornalistas produzem material inédito e mais aprofundado graças ao espaço aberto pela internet. A internet permitiu ao jornalismo ele se livrar do que era um controle muito forte do que é informação e do que não é informação.